Olá, agora nós vamos conhecer mais algumas ferramentas da caixa de ferramentas e nessa aula nós vamos falar de dois grupos de ferramentas. Nós vamos falar do grupo de ferramentas Cortar e também da grupo de ferramentas Zoom. Se nós clicarmos aqui na setinha, você consegue acessar essas outras ferramentas. Aqui no grupo de ferramentas da Zoom, na dupla, melhor dizendo, nós vamos ter a Zoom, que nós já estudamos essa ferramenta, então nós vamos somente observar alguns detalhes sobre ela, e nós temos também a ferramenta Enquadramento. A primeira ferramenta que nós vamos falar é a ferramenta Cortar. Nós podemos selecioná-la, ela é a terceira opção. A ferramenta Cortar, ela vai simplesmente cortar uma imagem. Você poderia utilizar, por exemplo, a ferramenta Forma para cortar tanto esse gradiente como também esse bitmap. Porém, nesse caso, se nós cortarmos utilizando a ferramenta Forma, você vai observar que ele vai deformar esse gradiente que nós temos. Então, caso você precise que esse efeito continue daquela forma, você pode utilizar a ferramenta Cortar. Aqui na imagem você conseguiria cortar tanto utilizando a ferramenta Forma, como também a ferramenta Cortar. Aí é opcional de qual você vai escolher, de qual você achar mais fácil para você trabalhar. Porém, aqui no gradiente, caso você queira que mantenha esse padrão, você pode selecionar a ferramenta Cortar. E para você cortar, o primeiro passo é você selecionar o objeto que você quer cortar. Então, selecionado, você pode selecionar a ferramenta Cortar e criar a seleção que você quer cortar. Então, essa área é a área que vai permanecer. Caso você ache necessário, você ainda pode fazer algum ajuste utilizando as alças. Feita a seleção, concluída a seleção, você pode apertar a tecla Enter, que é feito esse corte para você. E observe que ele manteve aquele desenho do gradiente, ele não deformou o gradiente ao cortar. Para você cortar uma imagem, é o mesmo processo. Você pode selecionar a ferramenta Cortar, clicar, segurar e arrastar para fazer a seleção. Caso seja necessário, pode fazer ajustes para que fique o mais perfeito possível o seu corte e utilizar a tecla Enter para fazer esse corte. Aqui é interessante observar um detalhe que, caso você não selecione um objeto e você selecione uma área que você quer cortar e aperte a tecla Enter, ele vai cortar todo o documento. Ele não cortou o balão porque esse balão está bloqueado, então por isso que ele não cortou. Mas quando isso acontecer com você, você já sabe que é porque você não selecionou o objeto que você quer cortar. Se você selecionar, você já não vai ter mais esse problema. Bom, a nossa próxima ferramenta é a ferramenta Faca. Ela vai te permitir cortar tanto imagens vetoriais como também bitmaps. Para acessá-la, você pode vir no terceiro grupo, clicar na setinha e selecionar a ferramenta Faca. E nós vamos ter três opções para nós cortarmos. Nós podemos utilizar a opção de linha de 2 pontos. Então, nós vamos selecionar o objeto que nós queremos cortar. Eu vou clicar, segurar, arrastar até o final e já vai ser feito o corte para mim. Então, aqui eu posso dividir esses dois objetos. Eu posso cortar tanto essas imagens vetoriais, como também eu posso fazer cortes em imagem. Então, aqui eu consigo dividir essa imagem. Eu posso utilizar a ferramenta Mão Livre para criar uma imagem de corte. Então, eu consigo fazer esse corte utilizando a ferramenta Mão Livre. Além da ferramenta Mão Livre, eu também consigo fazer esse desenho utilizando a ferramenta Bezier. Então, eu vou clicar, eu posso ir modelando o desenho que eu quiser e depois eu posso simplesmente fechar esse desenho. Fechando, clicando 2 vezes, eu consigo fazer esse corte. Você pode utilizar essas ferramentas para cortar tanto imagens vetoriais e também bitmaps. Vai funcionar da mesma forma. Nós temos a opção de fechamento automático. Então, quando nós estivermos, por exemplo, cortando um objeto sem preenchimento, quando eu cortar,
Deixa eu selecionar aqui a ferramenta correta. Vamos voltar para a linha de 2 pontos. Quando você cortar essa imagem, ela vai fechar os dois objetos. Então, eu posso aplicar uma cor nesses dois objetos. E a imagem, se você cortar uma imagem utilizando essa opção, vai ficar da mesma forma, porque ela já é fechada. Então, você consegue simplesmente dividir essa imagem. Vamos desfazer aqui para voltar aquelas configurações. Quando você utilizar a ferramenta Mão Livre, você tem a opção de suavizar o desenho que você faz. Então, quando você estiver aqui desenhando o seu recorte, você tem a opção de selecionar a opção para suavizar esse desenho. Caso você dê algum tremido, ele pode deixar a sua linha mais suave. Você pode selecionar como que você quer fazer esse corte, então simplesmente cortar, como nós fizemos. Você pode selecionar para dar um espaço quando você fizer esse corte, então quando eu vim aqui e fazer esse corte, ele vai dar um espaçamento. Então você tem, aqui como eu tenho um contorno, ele agrupou esses objetos, então nós podemos excluir esse contorno e separar esses objetos. Nós temos também a opção de fazer uma sobreposição. Então, quando eu fizer esse corte, ele vai fazer uma sobreposição e eu posso escolher a largura dessa sobreposição. Por exemplo, vamos colocar aqui 3 milímetros. Então, quando eu fazer esse corte, ele vai deixar, observe que ele deixou 3 milímetros. Vamos ver aqui se dá para nós medirmos mais ou menos aqui, 3 milímetros, tanto para dentro como também para fora. Então, você pode selecionar essas duas opções. Essa ferramenta, essa opção é interessante para quando você tiver que fazer uma imagem muito grande. Por exemplo, você tem que plotar uma porta e você tem que dividir o desenho que você fez em várias imagens e depois, para juntar essas imagens, você pode selecionar essa opção, colocar um tamanho específico, por exemplo, vamos colocar aqui 20 milímetros, que dá 2 centímetros, e quando você dividir a sua imagem, ela vai ficar com essa dimensão para os dois lados. Então, vamos selecionar aqui novamente, vamos executar esse corte. Então, essa imagem ela vai ficar com 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro. Isso vai facilitar para quando você for juntar essas imagens. Então, você pode colar uma em cima da outra, então vai facilitar para você. Ao invés de você fazer isso manualmente, utilizando ali o Power Clip, você pode utilizar a ferramenta Cortar para fazer essa função. A ferramenta Cortar é basicamente isso. Você ainda tem aqui algumas opções de como que você quer que ele se comporte quando ele está cortando um objeto e que esse objeto tenha contorno. A nossa próxima opção é a ferramenta de excluir segmento virtual. Então, se nós fizermos alguns círculos, e se nós selecionarmos a opção de excluir segmento virtual, ela vai servir exatamente para excluir essas partes onde as imagens têm essa interseção. Então, eu posso posicionar o mouse. Observe que quando eu passo o mouse sobre a interseção, a ferramenta muda de posição. Então, eu posso clicar e a ferramenta vai excluindo esses segmentos. Então, eu posso fazer, essa ferramenta serve basicamente para fazer isso. Nós temos também a ferramenta borracha. A ferramenta borracha ela vai apagar. Nós podemos selecionar tanto o redondo como a versão quadrada e você pode definir o tamanho dessa borracha. Vamos deixar aqui com 10 milímetros. 10 milímetros foi muito, vamos deixar aqui com 5 milímetros. Então, nós temos a versão redonda e também a versão quadrada. E para você apagar é bem simples, você pode simplesmente passar sobre esse objeto que você vai apagando essa imagem. Você pode apagar tanto imagens vetoriais, como também você pode apagar imagens. Você pode selecionar e você pode ir apagando essa imagem que ele vai apagando para você. Observe que ele vai ficar agora com o fundo transparente.
E a ferramenta borracha é basicamente isso. Outra ferramenta que nós temos é a ferramenta de zoom, que nós já estudamos ela. Então, você pode tanto selecionar na barra de ferramentas, como você também pode selecionar através do atalho Z. Diferentemente do atalho F2, que você dá um zoom e automaticamente a ferramenta volta para a última ferramenta que você estava usando, o atalho de zoom, utilizando o atalho Z, ele não vai voltar para a última ferramenta que você estava utilizando. Ele vai continuar dando zoom enquanto você não selecionar outra ferramenta. Além da ferramenta de zoom, nós também temos a opção de enquadramento. Quando você tiver com um zoom muito alto, e ao invés de você diminuir o zoom para ver algo, você pode simplesmente clicar e arrastar a tela que você vai conseguir ver esse objeto mais facilmente. Vou diminuir um pouco o zoom aqui que vai ficar mais fácil para você ver. Então você pode arrastar a tela, arrastar o zoom que você deu na tela, que você consegue ter um visual amplo da área que você deu o zoom muito grande. Então ela serve basicamente isso, para navegar no documento que você está utilizando. Se eu diminuir o zoom aqui, você vai observar que ela não altera nada no layout, ela simplesmente vai mudar a posição que você está vendo na tela. Então, você dá um zoom, pode ir navegando nesse documento. Isso vai evitar que você tenha necessidade de diminuir e também ter que aumentar novamente o zoom. Bom, é isso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode postar aqui embaixo, que nós vamos responder para você. Então, até a nossa próxima aula.